Olá, pessoal do sétimo ano A e sétimo ano B. Hoje nossa videoaula é com a correção das atividades da matriz 17. Na questão 1, completar com para eu ou para mim. Só lembrando, né, o mim, ele não, né, faz ação. Quem vai fazer a ação é o eu. Letra A, o professor pediu para eu ler mais. B, o contrato de venda é para eu assinar. Então, eu estou fazendo uma ação. Para mim, não há dificuldade alguma. Letra D, minha mãe faz muita coisa para mim. Letra E, vou enviar o trabalho para mim. Na letra F, vou enviar o trabalho para eu revisar. Então, aqui eu já estou fazendo uma ação. Na letra G, o que o futuro reserva para eu enfrentar? O que o futuro reserva para mim. Questão 2. Levando em consideração a fala final do menino, explica a ironia presente na fala do personagem. É lá sobre a tirinha, né? Os meninos, ele perguntando, né, sobre o que é luas, né? E lá no último aparecem as árvores cortadas, né? E ele vai falar que aquilo ali é o progresso. Então, no último quadrinho, a ironia presente da fala da personagem é quando ele se refere à palavra progresso, mostrando toda a floresta destruída, as árvores cortadas, sem animais, sem vida. Então, aquilo ali é o progresso? Acabar com tudo, destruir? Então, então esta é a ironia presente na fala da personagem. Lá na questão 3, a pergunta é, o pronome aquilo se refere a que coisa? Então, ali está referindo ao desmatamento, à destruição das árvores, né? À destruição do planeta, algo parecido. 4. Há sujeito composto em. Só recordando, sujeito composto é aquele formado por dois núcleos. Geralmente vai aparecer a conjunção i, né? Então, não é porque está no plural que ele vai ser composto. Ele tem que ter dois núcleos, duas palavrinhas mais importantes. Então, os caraíbas chamam Jaci de lua, sujeito os caraíbas. Né? Então, os homens brancos, né? E o núcleo caraíbas. Um núcleo, sujeito simples, não pode. Papacapim ama a natureza. Ali eu tenho um substantivo composto. Mas qual vai ser o núcleo? Papacapim. O papacapim, ele é o núcleo. É um núcleo formado por um substantivo composto. Eu só tenho um único núcleo. Sujeito simples. O progresso destruiu a natureza. Sujeito ou progresso. Né? Quem destruiu a natureza? O progresso, núcleo, progresso. Se eu só tenho um núcleo, sujeito simples. E na letra D, Jaci e lua são a mesma coisa? Então, marquei ali com X, né? A resposta certa, porque aqui eu falei que geralmente aparece a conjunção e Jaci e lua. Então, quais são os núcleos? O primeiro núcleo, Jaci, né, separado com uma vírgula. O segundo núcleo, lua. Então, se eu tenho dois núcleos, né? É um sujeito composto. Na questão 5. Nas orações a seguir, identifique o sujeito e classifique-o em simples ou composto. Então, o sujeito simples, ele é formado por apenas um núcleo. E o sujeito composto, nós teremos dois núcleos. Letra A. Isto é tudo crendice. Aqui eu tenho, né, um pronome definido isto, mas se ele aparece, ele é o sujeito, e sujeito simples porque só tem um núcleo. Então, sujeito isto, classificação, sujeito simples. Letra B. Aquela estrela está muito distante da Terra. O verbo estar, marquei. Quem está muito distante da Terra é aquela estrela. Então, aquela estrela é o sujeito, né? E qual é o núcleo? O núcleo é estrela. Então, se o núcleo aqui é estrela, eu só tenho um núcleo, o sujeito é simples. Letra C. Um crocodilo gigante protegia a colheita.
Qual é o sujeito? Né? Eu marco aqui o verbo e pergunto, quem protegia a colheita? Né? Um crocodilo gigante. Então, um crocodilo gigante é o sujeito. Separei aqui, né? O que sobra é o predicado. Mas se eu só tenho como núcleo crocodilo, eu tenho uma única palavra, né, com a função de núcleo, então o sujeito é simples. Na letra D, o focinho e os dentes, olha que a palavrinha aí, né, me mostrando que tem mais de um. O focinho e os dentes do jacaré são muito característicos desses répteis. O sujeito, então para eu marcar aqui primeiro, eu vou lá no verbo, são. Que são muito característicos desses répteis, o focinho e os dentes do jacaré. Eu não posso parar só nos focinhos e os dentes, porque os focinhos e os dentes do jacaré, né? Deste animal aqui, do jacaré. Então, isso tudo é o sujeito. Qual é o núcleo? Eu deixei marcado, focinho, dentes. Então, se eu tenho dois núcleos, né, tem duas palavras mais importantes, o sujeito é composto, né? Ele é composto, ele é formado por mais de uma palavra. Na letra E, os jacarés são parte da família Aligidorali. Você pergunta para a Joyce aí como que ele é, tá, gente? Aligidoritae, sei lá, né? Como que eu leio aqui? Pergunto depois para a Joyce direitinho. Então, o verbo ser, certo? Aí eu pergunto quem são da família, dessa família aqui deles. Então, quem são os jacarés? Então, vamos lá para a análise. Sujeito, os jacarés. Eu tenho como núcleo a palavrinha jacaré. Se eu tenho apenas o núcleo, a classificação dele é um sujeito simples. Então, no texto 3, quando amamos uma pessoa, quando uma pessoa te ama de verdade, ela não desiste de você. Aqui houve uma mistura, né, de pessoas, né? O ti da segunda pessoa com ela da terceira pessoa do singular. Isso, né, em relação à gramática, né, padrão, a norma padrão da gramática, aqui há uma certa incoerência, eu misturar os pronomes. Isso não fica bem, né? Isso enfeia o nosso português. Então vamos lá. Essa frase comum do cotidiano não é recomendada pelos gramáticos mais puristas, né? Aqueles, né, que estão de acordo com a norma padrão. Isso acontece porque é uma mistura no uso de pronomes de terceira e segunda pessoas. Sendo assim, a norma padrão prescreve que a frase acima deveria ser escrita como. Então, eu vou tirar aqui o pronome da segunda pessoa, né, do singular, e vou combinar com o da terceira, do singular, né, junto com ele. Então, eu vou deixar o ti e vou continuar aqui também, né, com a segunda do singular, que é o tu. Então, eu optei para usar a terceira do singular. Quando uma pessoa o ama de verdade, ela não desiste de você. Certo? Vamos lá para o texto 4. É uma tirinha, né? E nós já sabemos que nós vamos trabalhar, né, humor ou essa ironia, alguma coisa, sempre no último quadrinho. Eu tenho que ler toda a tirinha, humor, ironia vão estar presentes aqui no último quadrinho. Observe as falas retiradas do quadrinho. Até mais, pai. Estou indo checar minha armadilha para tigres. Nesta sentença, o pronome minha não retoma ou substitui qualquer palavra, né? Minha armadilha. Você está falando aqui que a armadilha é minha. É como se eu estivesse dando aqui uma característica, um adjetivo para a armadilha. É o substantivo armadilha e o minha está aqui, ó, determinando essa armadilha, está caracterizando. Então, o minha é um pronome aqui, ele vai determinar, ele é um determinante. Ele apenas serve para acompanhar e indicar a posse referente ao substantivo armadilha. Nesse caso, o pronome minha classifica-se como um pronome adjetivo. É como se o minha aqui, ó, estivesse dando uma qualidade, uma característica para a armadilha, a minha, a sua, né? Então, ele é um pronome adjetivo. Se estivesse substituindo, aí seria um pronome substantivo. É o que vai acontecer na questão 8. O pronome eles retoma o termo tigres do quadrinho anterior. Ou seja,
Nesse caso, o pronome ele serve para substituir um substantivo que apareceu anteriormente, evitando assim a repetição. Classifica esse pronome. Então, já que ele está substituindo, ele é um pronome substantivo. Então, o pronome substantivo ele substitui, né? E o pronome adjetivo ele vai acompanhar um outro substantivo. Então, se não tem outro substantivo acompanhando, ele é um pronome substantivo. Se esse substantivo, né, está sendo acompanhado de um outro adjetivo, ele é um pronome adjetivo. Aqui eu não tenho, então retornando, né, aqui uns pronomes substantivos. Na questão 9, o pronome em destaque classifica-se como interrogativo em. Então, o pronome interrogativo é mais tranquilo, porque ele tem que estar ali, né, indicando uma pergunta, né? O quais, o quanto, como, onde, mas numa pergunta. Pode ser direta ou indireta. Então, como o país pretende afirmar sua inserção na nova ordem global? Quais serão os maiores desafios a superar? Eu já marquei aqui, né? Quais? Esta aula apresenta respostas a essas. E as outras perguntas envolvendo uma nova geração de diplomatas, né? Então, aqui onde tem uma pergunta, o pronome aqui é interrogativo. Tranquilo? Qualquer dúvida, me peçam ajuda na nossa próxima live. Até mais, gente. Beijos.